castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 7, para darmos continuidade às exposições que estamos fazendo nas chamadas bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, o verso 7, nós veremos nesta noite a misericórdia como reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Convido os irmãos para lermos juntos este texto da palavra do Senhor. Leiamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez, meus irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez e desejamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, falando aos nossos corações por meio da Tua palavra, limpando, ó Deus, a nossa consciência, limpando, ó Pai, os nossos ouvidos moucos, surdos, e fazendo com que a Tua palavra possa produzir em nossos corações um desejo profundo por sermos conforme a palavra do Senhor nos ordena. Que o Senhor, ó Deus, possa me ajudar neste momento, para que eu possa comunicar aos meus irmãos com clareza a Tua palavra, bem como também, ó Pai, nos ajudar, a mim e a meus irmãos, a guardarmos a Tua palavra em nossos corações, para que por meio, ó Deus, deste texto tão precioso, sejamos cada vez mais impactados por esta maravilhosa graça do Senhor, que opera em nós por meio de Tua misericórdia, para nos fazer, como acabamos de ler aqui no Catecismo, ó Pai, humilhados com relação ao nosso pecado, cientes, ó Deus, da nossa natureza, e ao mesmo tempo, ó Pai, desejosos, como crianças que ardentemente desejam o leite materno, que também nós sejamos desejosos de Tua palavra e de vivermos, ó Pai, conforme o desejo do Senhor, conforme a ordem do Senhor, para cada um de nós, bem como também para a Tua igreja, como Teu povo, como Tua família. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre as nossas vidas, como acabamos de cantar, bem como também, como lemos na Sagrada Escritura, o profeta Jeremias dizendo que se não fossem as misericórdias do Senhor sobre nós, nós estaríamos de fato consumidos por causa dos nossos pecados. E são os nossos pecados que criam separação entre nós e nosso Deus, bem como também separação entre irmãos. São os nossos pecados que quebram os relacionamentos, são os nossos pecados que nos tornam duros de coração, são os nossos pecados que não abrem espaço para que reconheçamos os nossos próprios defeitos, mas sejamos rápidos para criticarmos os outros. São os nossos pecados que nos fazem obstáculos ou criam obstáculos entre nós e a palavra de Deus, para que possamos ver com clareza aquilo que Deus requer de nós como seu povo, tanto quanto crentes individuais, mas também como igreja. E não fosse a misericórdia do Senhor, como diz o salmista no Salmo 124, não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos já sido consumidos, engolidos vivos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos mortos mesmo no inferno. Nós não teríamos condições de nos salvar a nós mesmos, porque não há como o homem salvar a si mesmo sem que Deus possa buscá-lo em sua misericórdia. E Jesus, então, ao falar aos seus discípulos, às multidões que estavam ali perto do monte, Jesus agora foca ou volta a sua atenção para os relacionamentos humanos. Observe, e vamos nos lembrar, especialmente para aqueles que não estavam aqui ou que não acompanharam esta sequência de mensagens, vamos nos lembrar que os 4 primeiros aspectos que Jesus aponta nestas bem-aventuranças,
tem a ver com aspectos que nos relacionam diretamente com Ele. Primeiramente, ele diz: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua depravação total, a sua carência, e por isso eles precisam de alguém para lhes preencher ou lhes enriquecer. Depois ele diz: bem-aventurados aqueles que lamentam os seus pecados, que não vivem por aí achando graça nos seus pecados, mas pelo contrário, lamentam profundamente os seus pecados, porque sabem que são estes pecados que os separam de Deus. Em terceiro lugar, ele diz: bem-aventurados aqueles que são ensináveis, aqueles que abrem seus ouvidos para ouvir a palavra, para aprenderem do Senhor, não são arrogantes, não são soberbos, não são autossuficientes, mas são humildes, mansos, ensináveis. E em quarto lugar, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, aqueles que desejam ardentemente a presença do Senhor. Humildes, choram, mansos e aqueles que têm fome de Deus. Estas quatro primeiras características são como se fossem mesmo os quatro primeiros mandamentos da lei. Aqueles que têm Deus como seu único Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Aqueles que não fazem imagens de escultura, porque sabem que este Deus a quem eles adoram é um Deus que independe de manifestações físicas ou de presenças físicas criadas pelos homens. Um Deus que nos ama de tal maneira e deve ser honrado por nós de tal maneira que nós não devemos desonrar o seu nome com as nossas ações. E um Deus que finalmente requer de nós que nos lembremos do seu dia para que possamos adorá-lo. As quatro primeiras bem-aventuranças têm a ver com este relacionamento com este Deus, que é santíssimo, que é grandioso. Um Deus cujo ser ou perfeições não podem ser igualados a qualquer nenhum outro Deus. E por isso mesmo nós devemos, irmãos, nos colocar como pessoas que choram pelos seus pecados, que lamentam o seu afastamento de Deus, que lamentam quando Deus, por algum motivo de castigo, de disciplina, se afasta de nós, nos deixa muitas vezes isolados. Devemos lamentar o quanto as pessoas ao nosso redor estão afastadas do Evangelho, o quanto elas sofrem a justiça divina, a punição do Senhor, porque nós sabemos qual é o fim destas pessoas. Por isso, então, Jesus Cristo agora, assim como nos 10 mandamentos, também volta a sua atenção para o outro, ou seja, para o nosso relacionamento com as pessoas. Jesus agora quer nos mostrar que, se nós cremos de fato neste Deus, que revela nossa podridão de espírito, que revela o nosso pecado, fazendo-nos chorar por eles e nos arrepender, que nos torna aptos para ouvir pelo seu Espírito, mansos, ensináveis, que nos dá a verdadeira fome espiritual, Ele agora quer que nós também olhemos para o nosso próximo com corações de misericórdia, ou em outras palavras, Ele quer que nós sejamos para com os outros, assim como Ele tem sido para conosco. Ele quer que nós possamos conceder misericórdia ao outro, assim como Ele concede misericórdia a nós. Portanto, Jesus nos ensina acerca da compaixão, que é sentir o mesmo sentimento do outro. Jesus nos ensina o exercício prático da graça, ou a percepção da própria necessidade de misericórdia que nós e as pessoas ao nosso redor têm. Meus irmãos, curiosamente, reparem que o texto faz aqui um trocadilho interessante, porque enquanto nas primeiras 4 bem-aventuranças a recompensa é quase sempre algo que está para além de nós, por exemplo, os humildes de espírito ou os pobres espirituais, aqueles que reconhecem a sua miséria, o que eles vão alcançar? Eles vão alcançar algo que está fora deles, ou seja, o reino dos céus. Aqueles que choram pelos seus pecados também receberão algo que está fora deles, para eles, ou seja, eles serão consolados. Aqueles que são mansos, ensináveis, eles vão caminhar para a herança de uma terra prometida. E aqueles que têm fome e sede de justiça, eles agora receberão de fora
a fartura para as suas almas. Mas observem que no versículo 7, quando o nosso Senhor Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, ele menciona que a recompensa é o alcance da própria misericórdia. Ou seja, é como se fossem duas coisas semelhantes. Em outras palavras, é como se ele dissesse: olha, dê ao outro este presente e você receberá de volta este mesmo presente. Conceda ao outro misericórdia e você receberá a mesma misericórdia. É interessante isto, porque aqui Jesus está dizendo que nós não vamos receber uma outra coisa diferente. Não está se falando do reino, não se fala de um consolo que vem de fora, não se fala de uma terra que nós vamos herdar, não se fala de uma fartura, mas se fala daquilo que nós mesmos oferecemos. Ora, aquilo que o homem, portanto, planta, ele também colherá. Este versículo de Paulo resume bem o que Jesus está nos ensinando aqui nesta quinta bem-aventurança. Se você se torna misericordioso para com as pessoas também se tornarão misericordiosas para com você. E talvez você pense: mas pastor, não é muito assim, porque até mesmo em relação a Jesus, que foi misericordioso com muitos, não recebeu em volta ou de troca ou em troca aquilo que ele destinou às pessoas. Sim, eu concordo. Mas o que Jesus está mostrando é que a misericórdia de Deus não é algo que nós devemos conter para nós mesmos. Quando Deus nos perdoa do nosso pecado, e se Deus todos os dias Ele tem compaixão para conosco, se Deus não nos lança no inferno, que é o que nós merecemos, se Deus renova sobre nós a sua misericórdia todos os dias que você se levanta, significa que Ele deseja também que você, do mesmo jeito, dispense misericórdia àqueles que dela necessitam. Em outras palavras, meus amados irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos exercer para com as outras pessoas a mesma longanimidade, a mesma compaixão, paciência que Jesus teve para conosco e que Jesus tem para conosco. Nós devemos olhar para o outro não com os olhares críticos, não com os olhares de juízo, mas com os olhares de misericórdia. Nós lemos aqui na liturgia em Tiago, capítulo 2, em que Tiago diz lá no versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a razão é porque nós somos muito rápidos para julgar. Nós somos muito ardentes pelo juízo em relação ao outro. A maneira como nós criticamos as pessoas, o modo como nós nos dirigimos às pessoas, é muito mais crítico, destruidor, do que misericordioso. Nós temos muitas dificuldades de aceitar o pecado alheio, mas temos muito amor próprio para acobertar os nossos próprios pecados. Nós somos muito mais afeitos àqueles pecados que dizem respeito a nós e aos nossos amigos, aqueles que estão próximos, do que em relação aos pecados das pessoas de quem, por exemplo, nós não gostamos, ou de quem nós não temos tanto afeto. E por isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês vão lidar com pessoas difíceis. Vocês agora, para serem cristãos, entrarão num mundo de perseguições, num mundo em que vocês enfrentarão muitos obstáculos contra o cristianismo, contra mim. Não é à toa que lá na última bem-aventurança, com a graça de Deus, chegaremos lá, Jesus diz: olha, vocês vão ser perseguidos por minha causa. O cristianismo, irmãos, nos leva, nas palavras do apóstolo Paulo, para o matadouro, como aquelas ovelhas que vão diretamente todos os dias, porque nós somos levados todos os dias a este campo de batalha,
em que as pessoas estão contra o Senhor Jesus Cristo. As pessoas não estão contra nós diretamente, mas elas são contra Cristo. Basta você olhar os programas de cursos universitários, por exemplo, de ciências da religião. Você vai ver, e pode abrir depois na sua internet, pesquise os conteúdos programáticos de cursos universitários em ciências da religião. Vocês verão que há espaço para todo tipo de religião, mas não há espaço para o cristianismo. Nós podemos falar de Umbanda, podemos falar de Espiritismo, podemos falar das religiões afro, mas se você, por algum motivo, quiser destacar os benefícios do cristianismo, você será rechaçado. A razão é simples. O problema das pessoas é contra Cristo, porque Buda não pode se levantar para lançar juízo sobre elas. Maomé, muito menos. Nenhum dos orixás, exus, guias, podem armar contra aquelas pessoas, mas Cristo pode lançá-las no inferno. E eles sabem disto, porque Paulo diz que a norma de Deus está gravada nos corações das pessoas, acusando-as diariamente. Então elas têm medo de Deus, elas têm medo de Jesus Cristo, elas não suportam falar o nome de Jesus diante delas. E por isso, meus irmãos, o mundo se volta contra aqueles que falam sobre Jesus, e mais ainda, contra aqueles que vivem como Jesus viveu. Por isso Jesus disse: não fiquem surpresos se o mundo vos odeia. Eles odiaram a mim e vão odiar vocês também. E é nessa hora, portanto, que nós devemos entender o exercício da misericórdia. Porque nós estamos diante de pessoas perdidas, que não têm pastor. Nós estamos diante de pessoas que estão indo para o inferno. Quando você sai da sua casa para comprar um pão numa padaria qualquer, você está diante de um morto. Quando você vai a um médico que quer dar vida a você, você está diante de um zumbi. Quando você vai a uma loja comprar um equipamento, você está diante de um cadáver. Nós estamos vendo estas pessoas indo para o inferno. Poucos dias lhes restam. E é por isso que Jesus está dizendo: tenham misericórdia, que os corações de vocês possam arder por causa desta condição deplorável da alma humana. Meus irmãos, hoje as pessoas choram quando seus cãezinhos morrem. As pessoas choram quando seus gatinhos são envenenados. Mas as pessoas não choram quando veem os seus vizinhos indo para o inferno. E a razão é simples. Nós nos apegamos tanto a este mundo, que nós nos esquecemos da realidade espiritual em que vivemos. Nós nos apegamos tanto a estas coisas da terra, que não nos interessa muito o futuro que nos espera. Aquela pergunta que talvez nós fazíamos há um tempo, que era: se você morresse hoje, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai? Esta pergunta não tem sido muito mais debatida nos círculos religiosos. O que as pessoas querem fazer hoje nos círculos evangélicos é uma prosperidade material, imediata, terrena. A felicidade que as pessoas querem é uma felicidade de agora, de terem bons empregos, de terem bons casamentos, de terem bons filhos. E veja, nada disso é pecaminoso em si. Deus nos dá sim destas bênçãos, Deus nos dá prosperidades em todas as áreas.
O problema é quando nós colocamos o nosso coração, a nossa adoração, nós fazemos destas coisas nossos ídolos. O problema é quando nós achamos que uma boa saúde, uma boa família, uma boa conta bancária, estas coisas promovem para nós a solução para os nossos problemas, e nós começamos a correr atrás destas coisas como se elas fossem a razão da nossa esperança, a razão da nossa vida. E nós estamos vendo pessoas ao nosso redor fazendo isto todos os dias. Pessoas que se levantam cedo pela manhã para trabalharem, adquirirem riquezas, produzirem riquezas para suas famílias. E repito, isto não é pecado em si, mas se torna um pecado quando isto passa a ser um ídolo do coração. Quando estas pessoas se esquecem de que todas estas coisas, como disse Lutero no seu hino, quando se perde família, bens, prazer, quando tudo se acaba, o que vai restar para estas pessoas? Jesus interpelando aquele jovem, aquele rapaz, aquele senhor ali, aquele mestre, né? Que relativamente jovem, Jesus disse: o que você vai fazer quando morrer? E se esta noite a morte chegar para você, bater a sua porta, o que você vai apresentar? Jesus chega a dizer, ou chega a chamar este rapaz de louco. Esta noite vão te pedir tua alma, o que você tem para oferecer? Talvez ele dissesse: eu tenho um currículo eclesiástico, eu sou pastor há 30 anos, eu sou presbítero, eu sou cantor, eu sou sonoplasta, eu sou diácono, eu sou isso ou aquilo. Talvez ele tivesse um currículo, já fui presidente de todas as federações, já fui representante ao Supremo Concílio. Poderia ter um currículo extenso, eclesiástico. Sou membro de uma igreja reformada, sou calvinista, né? Talvez tivessem ali várias vantagens em seu currículo, mas o que isso serve para que a misericórdia de Deus nos alcance? Absolutamente nada. E é por isso que nós precisamos que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a nossa vida, todos os dias, porque se por algum instante a barragem de ira de Deus se romper, nós estamos perdidos. Os irmãos certamente já viram imagens de rompimentos de barragens. É algo, infelizmente, ou relativamente comum, não é? De vermos, especialmente nos últimos anos. Os irmãos sabem que o rompimento não começa ou não se rompe de uma vez. Quase sempre é uma pequena passagem, uma pequena pressão que é exercida contra um ponto, que afeta tanto aquele ponto, que vai fazendo com que toda a estrutura seja danificada. Os irmãos já viram também imagens de enchentes. Do mesmo jeito, a água começa entrando sorrateiramente por debaixo da porta. Ela não começa por cima da telha da casa, ela vem por baixo, se avoluma e daqui a pouco estoura, porque a pressão se torna insuportável. Assim também, meus amados irmãos, é a ira de Deus. O Senhor não despeja sua ira contra o pecador de modo abundante de uma vez. A ira de Deus começa sorrateiramente, como uma pequena fresta que vai minando, até que, insuportavelmente, ela se rompe completamente. O que significa dizer que muitos de nós estamos flertando com este pequeno espaço da ira de Deus. Deus está, de fato, nos dando tempo para nos arrepender. Mas muitas vezes nós brincamos. Deus está contra nós, no sentido de estar contra o nosso pecado, e é por isso que nós precisamos da misericórdia dEle todos os dias, porque se em algum momento Deus deixasse de ser misericordioso para conosco, nós não suportaríamos o peso da avalanche da ira de Deus contra nós.
E é por isso que o profeta diz: Senhor, as tuas misericórdias se renovam, e esta é a razão, é a porção da minha alma. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Salmo 124, Israel que o diga. Se Deus, por algum momento, tirar de sobre nós a sua misericórdia, meus amados irmãos, nós estaremos perdidos. E é deste mesmo modo que Deus quer que nós olhemos para as pessoas ao nosso redor. Elas estão morrendo, elas estão indo para o inferno, e nós estamos preocupados em criticar, talvez até nós mesmos. Estamos preocupados em olhar o pecado do outro e apontar o dedo contra o outro, quando nós mesmos, quando olhando para o espelho da lei, nos vemos absolutamente repreensíveis. E é por isso que o primeiro mandamento que está aqui nesta bem-aventurança é: compreenda a pobreza espiritual de sua alma. Se você não reconhecer que você é miserável, pobre, cego e nu, se você não reconhecer que você depende da misericórdia e da compaixão de Deus, você nunca se abrirá para receber os benefícios que Deus tem para você. Você nunca estará pronto para compartilhar das misericórdias do Senhor para com as pessoas. O pastor Thomas Watson, que eu inclusive citei para os irmãos lá no nosso grupo, comentando sobre esta bem-aventurança, ele disse assim: o fogo derrete e o unguento amolece. Palavras de amor verdadeiras podem derreter corações duros e conduzi-los ao arrependimento. Isso é exercer misericórdia para com a alma. Deus fez uma lei que diz: se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono do jumento a erguer o seu animal, conforme Êxodo 23, 5. Crisóstomo, que foi um pai da igreja, escreveu, Thomas Watson citando: devemos ajudar um jumento que está lutando debaixo de uma carga pesada, e não devemos buscar aliviar aqueles pecadores que estão caídos sob o pior fardo do pecado. Somos capazes de ajudar animais, levá-los ao veterinário, dar a eles a melhor ração, mas não somos capazes de cuidar daquele nosso vizinho que está caminhando para o inferno. Watson continua dizendo: demonstramos uma misericórdia cruel, quando vemos pessoas vivendo no pecado e as deixamos em paz. Irmãos, essa palavra do Watson é como uma facada em nosso coração. Eu vou repetir: demonstramos uma misericórdia cruel quando vemos as pessoas vivendo no pecado e as deixamos em paz. Imagine, meus queridos irmãos, você está vendo o seu irmão na igreja indo por um caminho difícil, de pecado, de falta de compromisso com Deus, de negligência, de displicência, e você prefere deixá-lo em paz, passando a mão sobre a sua cabeça,
para não ofendê-lo, para que ele não fique chateado com você. Mas ele está indo para o inferno, querido. Watson continua dizendo: por outro lado, há uma crueldade misericordiosa quando somos incisivos contra os pecados das pessoas e não as deixamos ir para o inferno sem dizermos uma palavra. Repare este trocadilho. Alguns exercem uma misericórdia cruel, veem o pecado, mas não interferem, porque, afinal de contas, eu não quero chateá-lo. Outros são cruelmente misericordiosos. Estes são incisivos contra o pecado e perdem, inclusive, as suas próprias amizades, se for o caso, para salvar a alma daquele que está endurecido pelo engano do pecado. E então Watson cita Levítico 19:17, em que a lei, inspirada pelo Senhor, disse assim: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o, e não incorra em pecado por causa dele. Jesus disse lá que se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e repreenda-o. Se o teu irmão está pecando contra você, contra a igreja, contra o povo do Senhor, repreenda-o. Watson continua dizendo: o sentimentalismo tolo, que é esta sociedade terapêutica, psicologizada, chata, nojenta, não é melhor do que a crueldade. Por isso o apóstolo Paulo deu o seguinte mandamento a Tito: repreenda-os severamente, ou seja, de maneira cortante. Tito 1:13. E aqui está o texto que eu postei para os irmãos. O cirurgião corta e perfura a carne, mas faz isso para curá-la. Ele faz feridas curativas. Assim, ao fazermos uma repreensão cortante, ao perfurarmos a consciência das pessoas e deixarmos sair o sangue do pecado, nós realizamos uma cirurgia espiritual. Isso é mostrar misericórdia, diz Watson. Mais um pouco deste puritano. Jesus nos ordena: salvem outros, arrebatando-os do fogo. Aqui em Mateus, no versículo 23. Se uma pessoa tivesse caído no fogo e você atirasse de lá, mesmo que a machucasse ao fazer isso, ela ficaria agradecida e consideraria isso como um ato de bondade de sua parte. Quando falamos sobre o pecado para algumas pessoas, elas dizem: você está sendo insensível demais. Pastor, você vai falar isso, pastor? Deixa, isso não tem nada a ver. Watson diz: não, isso não é mostrar misericórdia. Se a casa de uma pessoa estivesse pegando fogo e outra pessoa visse isso e não a alertasse, com medo de acordá-la, ela está dormindo, gente. A casa está pegando fogo, não, mas ela está dormindo, vai acordar a menina para quê? Deixa. Né? Será que isso não seria uma crueldade? Diz Watson. Quando vemos outras pessoas dormindo em seu pecado e o fogo da ira de Deus prestes a queimá-las e consumi-las, mas ficamos em silêncio, será que isso não nos faria sermos cúmplices da condenação dela? A pergunta final deste texto:
Eu quero a misericórdia para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado misericórdia. Mas eu não quero que a misericórdia alcance o outro. Então, eu não vou apontar os pecados dele, eu não vou ajudá-lo na luta contra o pecado. A nossa igreja não vai ser uma igreja que disciplina pessoas, o nosso conselho vai ser um conselho leviano, que passa a mão sobre a cabeça das pessoas. Afinal de contas, nós podemos machucá-las. Isso não é pecado, isso é um transtorno, gente. Sabe? Não, isso não é pecado, isso é trauma de infância. Ora, bolas, é pecado. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. E não existe Freud, Lacan, quem quer que seja, que diga o contrário. Ele é irado, pastor, porque lá na infância ele foi abusado pelo pai. Não, ele é irado porque ele é depravado espiritualmente. O pecado tomou conta do seu coração e ele não recebeu Jesus como seu Senhor para libertá-lo desta miséria. Por isso ele é irado. Quando Cristo o alcançar, ele não só perdoará o seu pai, como dará bom testemunho da verdade, pregando às pessoas o evangelho da graça, que liberta todos aqueles que sofreram traumas no passado. Mas nós estamos terapeuticamente deixando as pessoas irem para o inferno. Precisa ler a Bíblia, vá para o psicólogo. Ele vai resolver seu problema. Eu até te indico um. O que ele vai fazer com você? Te mandar para o inferno feliz. Só isso.